Então, esse kit ele está voltado para quarto e quinto ano e compreende um caderno do professor, um cartaz e um jogo colaborativo. Tudo isso está integrado. Agora, a experiência aqui na Prefeitura de São Paulo mostra que o conteúdo é bastante flexível, ele pode ser trabalhado tanto em nível de educação infantil, como Fundi 2 e outros níveis, né? Então, é um material bem bacana. O ano passado nós atendemos, o kit chegou em 2.800 escolas, um pouco mais, 358 municípios de 23 estados brasileiros. A nossa estimativa é que 261 mil alunos foram impactados, só o ano passado. Se contarmos desde 2010, já tem quase 1 milhão de alunos aí, não é, Fernanda? Eu não tenho esse número de cabeça, mas é um número bem grandão. Assim, né? Realmente, nós estamos falando de um programa de impacto nacional, de abrangência nacional, um dos maiores programas de educação ambiental que nós temos aqui no país. Né? Então, em 2024, foram distribuídos 6 mil kits nas escolas inscritas nas centrais. E nós estamos com esse curso de formação à distância na prefeitura. Também faremos uma distribuição para os professores, né, desses kits. Então, em 2024, o tema foi Cidadania Ambiental Ativa. Como eu falei para vocês, tem um caderno do professor, um cartaz interativo, que está ligado, né? E um jogo colaborativo. Esse jogo é um jogo de cartas e ele tem podem ser jogados de três maneiras, né? Como o jogo do bico, como o jogo da memória, como o jogo de criação de histórias. É um material bem bacana. Nós estamos em produção para o ano que vem, provavelmente será mudanças climáticas e resíduos sólidos. Alguns professores nós convidamos também para fazer um teste do próximo jogo que vai ter do ano que vem, né? Então é bastante dinâmico, assim, o pessoal participa bacana, né? A Daiane colocou aqui para vocês, né? Para quem quiser acessar todos esses materiais, nós estamos lá no site impevcampolimpo.org.br, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Nós vamos trabalhar até às 10h30, 1h30. A partir das 10 horas, nós vamos passar uma lista de presença online, né? Formulário Google, para que possamos produzir esses certificados e encaminhar para vocês, tá bom? Nós estamos gravando aqui a nossa reunião. Quem não autorizar o uso de imagem, é só ficar com a câmera e o áudio desligados, mas pode assistir normalmente para que a certificação seja garantida, tá bom? Avaliação da aprendizagem e a transversalidade do PEA. Nós preparamos um material para que o professor Luiz possa desenvolver, analisando as escolas que fazem parte aqui do PEA Campo Limpo. Nós destacamos 4 escolas e olhamos assim a questão do IDEB e tentando desconstruir um pouco essa nota e entender o que ela significa. É um pouco isso que o Luiz vai falar na primeira parte da sua apresentação. Então, quando a gente entra no site do INEP, a gente bota INEP, SAEB, nós temos ali essas publicações, que são as matrizes de referência de língua portuguesa, matemática, tem também a de ciências, tá, gente? E as escalas de proficiência. Nós vamos olhar hoje a de língua portuguesa, esses dois documentos, esse primeiro aqui que chama Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Escalas de Proficiência. Então, a matriz de referência vai dar para nós quais são as habilidades que estão sendo analisadas na prova do SAEB. As habilidades cognitivas em língua portuguesa que estão sendo analisadas. Então, vocês que são educadores vão entender melhor do que eu, né? Tem várias habilidades possíveis ali. E a escala de proficiência vai analisar o resultado. O que significa a pontuação da prova de língua portuguesa, em que nível essa escola está, o conjunto de alunos dessa escola está. Então, aqui, quando a gente olha, pegamos uma escola qualquer aqui, tá, gente? Ela teve o IDEB 7.1. O IDEB, como vocês sabem, é uma multiplicação entre uma nota de aprendizagem e o fluxo, né? A aprovação dos alunos. Então, essa escola tem o fluxo 0,92, embora o aprendizagem seja 7,66, né?
o IDEB foi para 7,1. Então, aqui, como é que ele chegou nesse 7,66? Também é uma fórmula, mas ela é resultante de dois resultados, a prova de português e a prova de matemática. Então, em português, eu acho que a nota máxima é 350, uma coisa assim. Essa escola que chegou no IDEB ótimo, né, 7,1, estava lá com quase 255 pontos da média de proficiência em língua portuguesa. Aqui no gráfico a gente vê como é que é essa proficiência em língua portuguesa, que é a reta azul aqui, né, a linha azul, e a linha cinza escura de matemática. Então, é uma escola que saiu de um ponto baixo aqui e chegou no ponto bem considerável aqui, né, 255 quase. Então, na escala quando a gente analisa só um pouquinho que esse aqui ficou. A escala de proficiência, ela tem vários níveis, né? Então, cada nível ele vai mostrando. No nível 1, os estudantes são capazes de localizar informações explícitas no texto, identificar o tema de um texto, localizar elementos. O nível 2 é tudo isso que ele conseguiu no nível 1, mais outras coisas, e assim sucessivamente. Então, como ele está no 2,5, né? Vamos dizer assim, ele está no nível 6. Aquele grupo, aquela escola, no quinto ano, né? Que são, às vezes, ela pega uma média da escola, né? Se a escola tiver mais turmas do quinto ano, ela conseguiu alcançar esse nível 6, tá certo? Significa que tem mais coisas para frente, né? Algumas coisas os alunos não conseguiram alcançar, porém, a gente olha assim, quantas coisas nos 5 anos de aprendizagem, né? Em língua portuguesa, a escola conseguiu desenvolver e foi bem aprendida pelos alunos, tá? Uma outra escola também com IDEB 7,1, mas, por exemplo, aqui o fluxo já é um pouquinho maior e a escala de proficiência ela caiu um pouquinho, para o 2,38. Então, significa que essa escola, inclusive, ela teve, em 2011, um pico aqui, né? E ela não conseguiu manter-se lá naquele topo ali. Então, aqui já o nível dela está no nível 5, que já é bastante coisa, né, gente? Que corresponde a esse IDEB 7,1. Quando a gente olha uma escola com desempenho mais baixo, por exemplo, 4,8, essa daqui, né? A gente vê que a nota padronizada foi 5,22 e língua portuguesa, a proficiência 190. Aí significa que essa escola está bem difícil, né? Significa que os 5 anos de aprendizagem dos alunos, eles só conseguiram chegar no nível 3, né? De localizar informações explícitas em contos e reportagens, enfim, tem toda a descrição aí. Tem muita coisa que ficou para fora. Então, isso, de alguma maneira, quando a gente olha essas notas um pouco mais baixas, ela explica também a dificuldade da criança no Fundamental 2 em continuar o seu percurso de aprendizagem, porque a leitura é base para tudo, né? Para todas as matérias, inclusive matemática, né? A gente conseguir. Então, a gente olha, né, e vê o quanto que faltou, né? O quanto que ainda aquela turma não conseguiu aprender. E a gente pega o mesmo IDEB, de 4,3, numa escola ali, vamos dizer, numa proficiência 165, né? Arredondando, aí está no nível 2, né? Significa que em 5 anos de aprendizagem, a escola conseguiu seus alunos aprendessem até o nível 2 de proficiência. É muito pouco perto do que se espera, né? Que as escolas trabalham. Então, é com esse olhar que a gente começa a analisar, né, esse trabalho a importância da avaliação, né? E como é que um projeto como o nosso pode contribuir, pode colaborar, que fatores auxiliam, né, na questão do aumento desse desempenho, e é isso que o Luiz vai falar conosco hoje. O Luiz, que já está conosco aqui na sala,
Pois, Luiz, você corrige se eu falei alguma bobagem, tá? Eu não sou especialista, mas sou. A gente olha com muita preocupação esses dados, esses números, né? O Luiz além de ser um querido amigo, né? Ele é graduado em letras pela UFOP, mestre em linguística, doutor pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa. Tem uma experiência, esse é um diferencial no currículo, né? 22 anos em sala de aula, ou seja, não é um teórico, né? Alguém que esteve em contato cotidiano com crianças, com alunos, com estudantes. É orientador do PIBID, né? Que é um programa de formação de professores em Ouro Preto e Mariana, trabalhou lá por 3 anos. Hoje atua como professor do curso de letras da Universidade Federal de Ouro Preto, docente no mestrado profissional em letras da Federal de Minas Gerais, e também como docente na formação de professores em diferentes projetos e em diferentes áreas de educação. Luiz, se estiver tudo certinho, vou pedir para você seguir a partir daqui. Luiz está sem som. Luiz está Tá. desligado, Luiz. Gente, eu sempre esqueço. Quer dizer, isso acontece também. Bom dia a todo mundo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que atenderam, né, esse convite de estar com a gente aqui hoje nessa discussão, que é uma discussão importante, sempre foi importante, agora mais importante ainda em face do mundo que a gente está vivendo, né? Com as questões ambientais estão prementes aí para todo mundo, né? E em face assim do nível de escolarização que as pessoas que estão ligadas ao programa de educação ambiental Campo Limpo estão, que elas estão dentro de sala de aula, de crianças de tenra idade, a gente começar a formar essa mentalidade desde cedo é extremamente importante, né? Vocês viram ali pelo meu currículo, eu não sou especialista em educação ambiental, eu sou um neófito nessa história, de certa forma, mas eu sou especialista em leitura de texto informativo também, e especialista em avaliação. Então, o material do PEA é um material informativo, né, com um caráter injuntivo, que é aquele texto que o que fazer, né, como fazer. Então, é importante pegar isso, né, pegar esse material e, que eu já tinha falado, de certa forma, no outro encontro, de que forma a gente pode usar, né, esse texto para dentro de sala de aula, dentro da perspectiva da leitura, da construção de conhecimento, e pensar também no resultado disso, de como ver os resultados disso, né? Então, a questão da avaliação mesmo, né? A gente tem que pensar para que a gente avalia, né? A gente avalia e é avaliado o tempo todo, né? A gente avalia a forma que põe a mão no rosto, né? Fala assim, por que você está com a mão no rosto? Nessa linguagem corporal, a gente avalia as pessoas, como elas estão vestidas, a gente avalia uma comida, esse avaliar faz parte muito da essência do ser humano. E quando chega na escola, a avaliação é vista como uma coisa estranha, como se fosse uma atividade que as pessoas não fizessem no dia a dia delas. E a tentativa aqui é fazer que essa questão da avaliação... Ô, Ana, daqui a pouco eu comento sua intervenção aqui no chat, tá bom? Está aqui para eu poder falar. Quando a gente vai fazer essa avaliação, a ideia, então, é tentar... É uma palavra complicada ali, né? Que é uma palavra de não sei quantas sílabas, retroalimentação, que é alimentar de volta, né? Você avalia, vê o que você fez, né, com aquele grupo de alunos e alunas que está ali na sua frente, e ver de que forma você vai fazer com que os alunos que estão indo bem cheguem no ótimo, no máximo que eles conseguirem, e dar um jeito de alavancar aqueles alunos que não estão numa condição esperada, digamos assim, né, cheguem pelo menos próximo dessa questão, né? Então, a gente vê isso, né, dentro do sistema de ensino, e a gente vê também essas questões.
E a Ana, foi a Ana, né? É porque o chat meu não está aparecendo. Ela fala de que ela fala Baseado em análise. Sempre Como? baseado em análise. Que é baseada em análise, é a leitura que é baseada em análise. Você está falando da leitura dos dados, Ana? Na análise do texto ou na análise dos dados do resultado? Dos dados do resultado. Aí você já está entrando numa discussão daqui para frente, que é a questão dos resultados, que eu vou entrar daqui a alguns minutos, tá bom? Bom, então, gente, nós vamos ter duas diferenças de avaliação. Duas avaliações são diferenças básicas. Grosso modo, nós vamos ter a avaliação dentro de sala de aula e a avaliação do sistema, que o professor normalmente fala assim, essa é uma avaliação que vem de cima, né? Isso é uma coisa que é voz corrente, dizer que as avaliações elas vêm de cima mas só que não é bem assim. Ela vem porque alguém tem que organizar essa avaliação, só que ela é baseada nos currículos, nos programas dos estados e municípios e na Base Nacional Comum Curricular. Ok? Então, tem um fundamento por trás disso, né? Então, para que a gente avalia? A gente avalia, primeiro, para diagnosticar problemas, né? Formular políticas públicas. Um exemplo que eu dou disso, por exemplo, foi no primeiro PISA. Eu participei desse PISA como técnico do INEP e, por exemplo, os alunos brasileiros não sabiam ler gráfico de coluna. Os meninos de 15 anos não conseguiam ler gráfico de coluna. Então, isso foi um problema. Aí formula-se uma política pública para isso. Qual que é? Os professores de matemática têm que ensinar os meninos a ler gráfico de coluna. Então, a avaliação, além dessa questão toda que as pessoas falam assim, a avaliação é externa à escola. Ela não é externa à escola. Ela vai entrar na escola e ver quais são as ilhas de sucesso, né? Ou a cordilheira de sucesso, se for uma escola que todo mundo é bem-sucedido, e as ilhas em que as coisas não ocorrem como se esperava. E aí vamos atuar melhorando o que deve ser melhor, melhorando mais o que é bem-sucedido e melhorando o que não estão tão bem, tão exitoso, assim, com tanto sucesso, tá? E aí, no caso do Brasil, foi feito isso, né, de os professores de matemática, passou-se, então, a dar uma ênfase nisso. Estou dando um exemplo da matemática para vocês verem que a gente pensa um pouco em relação a isso, né? Então, formulam-se políticas públicas, né? Nessas avaliações, normalmente, tem outros instrumentos laterais, né, da avaliação que também contribuem com essa avaliação, que é, por exemplo, analisar as condições físicas da escola, né? A questão de insumos que são oferecidos aos estudantes para que eles tenham acesso à internet, a livros, a um parque, a uma quadra. Analisa-se também a vida pessoal, no sentido pessoal de bens, né? Se a casa tem um lugar para o menino estudar, sossegado, se o lugar não é barulhento, se é iluminado. Então, são alguns fatores que são colocados de forma que a gente vai tratar aí de fatores que concorrem ou não para o sucesso do menino e tenta se atacar também esses fatores, tá bom? Má alimentação, né? A gente sabe alguma coisa em relação a isso, tá? E aí é feito, então, o redirecionamento de políticas e de práticas. E como que a avaliação normalmente é vista na imprensa, tá? Nos meios de comunicação? Eu vou apresentar, trouxe para vocês aqui alguns modelos não, desculpem, alguns exemplos de notas de jornais que discutem os resultados. Normalmente isso assusta muito todo mundo, porque todo mundo aqui ouviu falar, por exemplo, que o Brasil é o último lugar no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? E, normalmente, dependendo de quem está no governo, por exemplo, fala, o governo não alfabetizou, os alunos brasileiros não leem, o aluno brasileiro não sabe somar, por exemplo, né? E tem resultados bastante interessantes até em relação a isso, que durante a tradição havia uma questão seguinte, as meninas eram melhor em leitura do que os meninos. É os dados que falam isso, tá, gente? Não é opinião, não. A gente lida com dados, a gente não lida com opinião, não. E o que acontece hoje está tendo uma equiparação
Não é uma equiparação, é o contrário. As meninas estão melhorando em matemática e os meninos não estão indo bem em leitura da mesma forma. Então, havia uma diferença aí de sexo, né, digamos assim, de gênero, e que hoje as meninas estão ficando espertas em matemática também. Esperto no sentido de expert, né, que eu estou querendo dizer. Então, olha só como sai na imprensa normalmente. Alunos não estão sabendo multiplicar nem interpretar notícia de jornal conforme deve. Pode passar para a próxima, Marcelo. Nota baixa no IDEB, esse é um jornal de Roraima. Nota baixa no IDEB, as reflexões sobre a situação da educação pública. A pontuação de Roraima no IDEB 2023, divulgado pelo MEC e o INEP, que é o instituto que faz essa avaliação, né? Na quarta passada, chama as autoridades e educadores a uma profunda reflexão sobre os rumos da educação no Estado. Há um abismo logo ali na frente que precisa de ações rápidas. No entanto, aqui ele aponta o problema e aponta uma possível solução possível, ele não aponta tão claro. Ainda mais notícias. Brasil só cumpre metas nos anos iniciais do ensino fundamental. O Brasil não bateu quase nenhuma meta no IDEB, o indicador da educação básica, que mede a qualidade de estados, cidades e municípios. Então, gente, aqui quem trabalha com os anos fundamentais tem alguma coisa a dizer sobre isso, sabe? Eu converso muito com o pessoal que trabalha no fundamental, no infantil e fundamental 1, e tem uma coisa curiosa, que fala-se que os meninos estão indo muito bem até o quinto ano. Quando vai para o sexto, acontece uma ruptura X ali, que não se sabe, há uma dispersão, né, da construção do conhecimento. Eu não sei se é puberdade, alguma coisa por aí que faça com que eles decaiam em alguns aspectos, tá? Bom, aí é uma coisa que é importante falar em relação ao IDEB, né, que é uma notícia mais recente, ó, muito mais que comparar desempenhos escolares, resultados do IDEB indicam por onde pode evoluir nossa educação. O título dessa matéria é interessante, né? Por onde ele está mostrando caminho, né? Continuando a ler, ele vai sugerir coisas. Ó. Mais do que identificar, o IDEB é oportunidade para se levantar os motivos que levaram algumas escolas a obterem melhores resultados. E, com isso, inspirar outros a também melhorar os resultados. Aquela história da gente pegar o bom exemplo e falar assim, onde você está acertando para que eu também possa acertar. Tá bom? O próximo, Marcelo. Então, a gente já pensando nisso, então, já tinha falado um pouco o que avaliar, né? Mas agora vamos falar o que avaliar dentro do contexto educacional. A gente tem vários contextos que a gente é avaliado. Você é avaliado na hora que você vai fazer um exame de ordem de advogado, você vai fazer um exame numa cozinha, se você quer ser cozinheiro, se você sabe digitar um texto, isso tudo você está sendo avaliado, né? Dentro do contexto escolar, especificamente, que não tem essa função tão propedêutica, assim, voltada especificamente para o trabalho, né, essas outras que eu tinha falado, é, criar, né, um instrumento, né, usar um instrumento que sirva para a tomada de decisão do professor em relação ao quanto o objeto de ensino, ou um item da disciplina, um tópico, foi ou não incorporado pelo estudante, né? Aqui é interessante falar isso, né? Que vamos ver onde está o problema. Se o problema for a forma como eu, professor, estou fazendo o trabalho, né? Eu estou lá trabalhando um texto de educação ambiental. Eu vejo que tem palavras ali que os meninos não compreendem. Os meninos, normalmente, na tenra idade, ali até 7, 11 anos, eles vão ter mais dificuldades específicas, por exemplo, na questão da leitura. Palavras que não têm muita frequência na língua, elas trazem dificuldade para os meninos. Palavras que têm a ordem normal em português é consoante e vogal. Se aparece, por exemplo, cana é melhor, é mais fácil de ler do que ler acne, que começa com vogal e consoante logo em seguida. Tá? Essa psicolinguística fala isso, a psicolinguística da leitura. Frases muito muito invertidas, por exemplo, né? Elas trazem dificuldades para o leitor. Né? É só perguntar aí qual é o sujeito do hino nacional. Começa com ouviram do, né? Ouviram de Ipiranga, aí pergunta quem é que ouviram, né? Então, a pessoa
um rocambole que fizeram ali de inversão e que normalmente a pessoa não vai saber quem é o sujeito, quem é que ouviu ali, né? Só a resposta, para quem quiser saber, foram as margens do Ipiranga que ouviram de um povo heróico o brado retumbante, que é essa que seria a ordem lógica se não fosse um Gente, eu poético. acho que a Bíblia é um ciclo das coisas mais assim, amplas, as coisas. Oi, Marisa. Ah, então tá bom. Foi um ruído só. Onde que eu estava? No hino nacional. Então vamos voltar agora para depois da independência. Bom, então é o seguinte: o ato de avaliar na educação, então, voltando para a questão mais técnica, né, a gente fala o seguinte: não é apresentar uma medida classificatória, mas acolher e incluir um aluno. Essa frase é do Lucchesi, que é um grande, Luciano Lucchesi, que é um grande especialista em avaliação no Brasil, tá? Então, para que a gente vai avaliar, né? Vê lá, o menino pega um texto de educação ambiental. Ele não conseguiu compreender, eu vou ter que ver onde que está o problema da compreensão desse texto, né? E isso, gente, faz parte de um grande planejamento. A avaliação vai servir também para que o professor não tenha que virar esse dono dessa bola de cristal, que chega na sala de aula e pergunta assim: o que vocês querem aprender? Fala assim: professor, me ajuda aí, né? Por quê? Você está aqui para me ensinar, você tem que saber quais são as questões que eu trago de dificuldade em relação a isso, né? Em relação ao tema que está sendo colocado. Aí nós estamos falando da dificuldade em relação ao assunto. A dificuldade da forma que é abordado o assunto, ou seja, nós estamos falando de forma e conteúdo, conteúdo do texto, o assunto de repente é novo, né? Está falando de compostagem, por exemplo. Esse assunto é novo para algumas pessoas, né? Reciclagem é assunto novo para muitas pessoas. Então, a palavra reciclagem ela já traz em si uma dificuldade. Na escrita, que ela tem um clá ali no meio, né? Ela tem um som vogal, um som nasal no final, que é o gen, o en. Então, tem que ver se isso foi dominado pela turma. Depois, o sentido dessa palavra dentro do contexto. Aí o professor prepara a aula dele. Ele deixa de ser esse mago aí, né? E não coloca o povo em pânico, né? Os alunos em pânico, porque ele planeja a aula dele com base num diagnóstico feito dos meninos. Aí nós estamos falando de uma coisa importante, que é o que os meninos sabem sobre educação ambiental, se eles conhecem alguma coisa, e o que eles não conhecem, o que eles conhecem, a gente vai reforçar em sala de aula, e o que eles não conhecem, a gente vai trazer de novidade. Para a escola ser aquele lugar onde os meninos passam e alguma coisa acontece de bom, eu espero, para eles ali dentro. Tá bom? Então, pensando nisso, né, dessa questão dos resultados da avaliação, a gente tem que pensar no planejamento e monitoramento da educação como um todo, né, do processo, né? Então, as avaliações, elas criam condições para que desculpa essa palavra, correlacione os resultados com as características socioeconômicas dos alunos e com as características da escola. A gente não vai apresentar dentro de um contexto, por exemplo, num contexto educacional, propostas que fujam a esse contexto. Eu lembro que há 500 anos eu fui fazer uma visita de avaliação de um programa de ensino no interior e eu achei muito engraçado porque tinha umas 4 antenas parabólicas jogadas no canto lá do chão, lá do quintal da escola. Do quintal, não, do entorno da escola, dentro da cerca, mas jogado no canto. Aí perguntei por que não estavam sendo usados, que eu sou da época ainda da antena parabólica, sou da antena bem aquela espinha de peixe ainda, mas da antena parabólica, a professora falou assim, aqui não pega televisão e aqui ele não tem energia, não, a gente dá aula com a luz natural. Então, olha só, dá um material que chega que ele não vai ser usado na escola. E muitas vezes isso ocorre, gente. Né? Hoje, o professor não ele planeja, mas tem uma política pública que o menino vai usar o tablet. Não tem tablet para o menino usar. Então, como que isso ocorre? Né? Então, ó, perdendo de identificar, agora continuando ainda, permite identificar as escolas que, considerando a origem socioeconômica, apresentam bons resultados e produzem os melhores dados existentes sobre a realidade educacional brasileira. Tá? Então, o que a gente tem aí? Tá? A gente não está atrás, né, quando se faz a avaliação,
dessa questão do aluno, né? Quando se fala em avaliação, normalmente os alunos já tremem de medo, falam assim, eles vão me encontrar e vão me culpar pelo problema do resultado da escola, né? Então, esse sujeito está aqui, nesse constrangimento aqui. Tem um aluno de dificuldade. Isso não é um aluno, né, que a gente está visando. A gente está visando o sistema como um todo, a gente lida com dado, e a forma, inclusive, de avaliar esses dados, né, dentro dessas avaliações censitárias, que eu vou falar daqui a pouco rapidinho sobre ela lida sempre com o conjunto de alunos. E até a forma de elaborar isso, a gente sabe até que aluno, por exemplo, aluno que acerta a questão mais fácil, acerta somente questões fáceis numa prova e, de repente, ele acerta uma difícil, a gente fala aí que ele acertou chutando ou acerta ao acaso. Ele não tem competência cognitiva para acertar aquela questão. E isso dá para se ver muito claro nas curvas de resultado, tá, gente? Quando a gente pega resultado por aluno. E resultado por aluno, quem pega é o estatístico, não chega, inclusive, na escola. Tá? É só para a gente ver, aí está fazendo uma análise do instrumento, né, da prova, de que forma que ela vai melhorar. Dentro da avaliação censitária, que é essa avaliação dentro do que se chama avaliação de massa, né, para o povo todo, nós temos o SAEB, que o SAEB ele envolve várias avaliações. Tá? Tem a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, temos a Prova Brasil, né? Temos outros, temos o PISA, temos o TIMSS, que é da matemática, que é uma prova internacional, tem o PISA, que é leitura, ciências e matemática, que às vezes me falta o envolvimento. Então, esses índices estão aqui. Especificamente em relação ao SAEB, nós vamos ter a Prova Brasil. Tá? Então, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Então, nós temos a ANA, a Prova Brasil, e SEJA também, que é a Certificação para a Educação de Jovens e Adultos. A gente lida com esses dados e junta esses dados para poder formar os dados, né? Formar a questão do IDEB. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar obtido no censo escolar, né? Aquela questão de evasão, retenção e aprovação, né? O aluno sai da escola, ou ele é retido no ano escolar, ou ele vai para frente no ano escolar. E das médias de desempenho do sistema da avaliação da educação básica. Então, o IDEB é esse índice. Aprovou, e como que está indo o desempenho dos meninos dentro disso aí, tá bom? Alguma dúvida, gente? Isso aqui são dados, a gente tem que saber o que está falando, né? Entre os fatores, lembra que eu falei ali atrás, que a gente tem que pensar nos fatores que podem explicar o desempenho, né? Um deles é o seguinte, ó, escola que se organizam como ambiente de aprendizagem influenciam positivamente nos resultados, né? Por exemplo, as escolas bem cuidadas, né? Então, a gente pode colocar aqui, a educação ambiental é um fator que vai propiciar condições favoráveis à construção de conhecimento. Vamos lembrar aí que é muito melhor você chegar num lugar que está tudo limpo, tudo organizado, tudo estruturado, de forma que a sua preocupação não seja se aquele rato vai passar embaixo da sua perna na hora que você está estudando, ou que vai cair um pingo d'água da chuva que vem, a escola não tem uma infraestrutura para isso, né? Então, a gente pensar muito nisso também, até da forma, tem um exemplo aqui, que me foi dado, que foi passado por mim pelo Marcelo, pessoal do Olhar Cidadão, que é os meninos de Louisiana e Goiás, que se organizaram para poder manter o lixo da sala no lugar, os lixos da sala, né? Nos lugares corretos, né? Uma seleção, uma separação do lixo, né? O que é outro também que a gente tem, que marca bastante, é a questão dos professores presentes e colaborativos. Isso é uma questão muito importante. Há muitos anos eu fiz uma outra pesquisa, que foi na cidade de Nova Lima, e que eu achei super curioso. Todas as escolas tinham todos os equipamentos iguais. As escolas são diferentes, que tinha escola de 100 anos e escola de 20 anos. Obviamente, a arquitetura é diferente. Mas parquinho,
aparelhos eletrônicos, todos os professores tinham, não é todo, não é tudo, assim, mas tinha projetor, tinha televisão na sala, etc. e tal, e as escolas tinham diferença de desempenho muito grande. Eu cheguei numa diretora e perguntei para ela, falei assim, mas por que os professores foram selecionados no concurso? Tudo muito igual para ter tantas diferenças. E uma das coisas que ela falou que eu achei curioso é o seguinte: as aulas não são interrompidas, os alunos ensaiam quadrilha na hora do intervalo ou depois da aula, os professores dão aula o tempo todo, e não tem muita coisa que foge à construção do conhecimento. E a escola não é diferente por isso, né? Não é pior por isso. Ela é focada no desempenho e também nas ações extra ensino-aprendizagem, para poder mostrar, criar modelos de socialização também. Aí, voltando aqui, mais uma foto lá da escola, que os meninos separaram lixo seco e alimento, por exemplo, né? Bom, responsabilidade coletiva dos docentes pelos alunos e por seus resultados escolares. Aquela coisa mesmo, eu dou aula para que meus alunos aprendam. Qual que é a minha função como professor? Né? Eu estou aqui, não, até os anos 70, 80, o melhor professor era aquele que mais massacrava a turma. A gente vê isso ainda em alguns cursos que eu vejo por aí, um professor que mais dá bomba em cálculo, que é o mais odiado, obviamente, normalmente é visto como um bom professor, né? Um professor colaborativo, né? Que ele tem responsabilidade coletiva pelos alunos, né? Pelos resultados, né, ele obtém resultados melhores, né? E essa noção de responsabilidade compartilhada perpassa, né, a temática do programa de educação ambiental e pode servir como ponto de partida para o senso de responsabilidade coletiva, de forma que todo mundo seja responsável por isso. E eu acho que tem uma importância grande aqui quando a gente faz a transferência do material, né, teórico, do material que serve de apoio para as atividades que são feitas dentro da escola, como, por exemplo, uma coleta seletiva, alguma coisa do material escrito, e essa ação na prática, como a gente viu nessa escola que foi trazida aqui como exemplo, tá? Clima disciplinar favorável. Ninguém aprende quando a situação não está tranquila para ele, né? Comportamentos responsáveis em relação ao meio ambiente geram um certo regramento no uso dos espaços. Todo mundo vai saber o que fazer dentro da escola de forma que contribua para que a escola seja um ambiente mais agradável, limpo, para esse convívio ser bem mais tranquilo, tá? E esse aí foi um exemplo que, por exemplo, criar cestas, aqui no caso aqui é uma caixa para resíduos sólidos pelos alunos. Essa foi uma atividade que foi levantada como um ponto positivo do projeto, né? Então, agora, o que seria a síntese disso? As condições estruturais da escola influenciam no resultado. As condições das instalações físicas, as condições ambientais, né? As condições ambientais, eu acredito, se a escola está limpa, se tem, os meninos sabem que a comida é colocada no lugar para aproveitar para determinada coisa, né? Que é para animal. Bom dia, Cíntia. A existência e conservação dos recursos pedagógicos, dinheiro na escola, tem que ter investimento público, né? São fatores que ainda estão associados a melhores resultados escolares. Isso aqui é dado, gente, isso aqui não é opinião, né? Vou falar que opinião sem dado não é ciência, a gente está falando aqui de ciência, né? Então, de acordo com a conservação da escola, por exemplo, se a escola não é conservada, os alunos, o desempenho é menor. Se a gente olhar esse gráfico de coluna aí, que a gente aprendeu depois do PISA a ler, que quando ele é conservado, o índice aumenta, tá bom? É aquela coisa, gente, tem a distribuição coletiva de atividades, aprendizado coletivo sobre como se comportar de um ambiente de forma a mantê-lo limpo, mantê-lo conservado, que a escola sirva também de exemplo, que os meninos levem isso para casa, para onde eles forem dali, né, no clube, no futebol deles. Isso tem a importância muito grande em relação a isso, né, que o bom exemplo ele serve de exemplo para situações extraescolares, tá? Bom, a transversalidade da proposta de educação ambiental crítica oferecida pelo PE Campo Limpo pode ajudar as crianças o quê? Mais ou menos isso que eu falei, só que agora aqui está mais contextualizado, mais sintetizado. Então, contextualizar e dar sentido aos conhecimentos. De que forma que eu posso fazer com que o conhecimento
que está dentro do material que é distribuído, que é utilizado nas atividades didáticas, nas sequências que os professores criam, né, para os alunos, que o material permite, vão criar sentido para a vida dos alunos, né? Aquele ensinar para que o como, né, e o saber como fazer tá desse ponto aí, tá? Despertar o interesse a partir de questões cotidianas, a gente está falando muito disso, né? Do lixo, do apagar uma luz, do não desperdiçar água, de não colaborar com o outro, por exemplo, né? Criar um ambiente saudável até em relação eu estou falando ambiental e muito além dessa questão física mesmo, né? Também da questão da cordialidade, né? O professor inserir temáticas que estão no seu dia a dia, como o problema dos resíduos, da qualidade do ambiente que vive, que é essa questão que eu falo também além do material. Estimular a intervenção no mundo, instrumentando-as para a ação. E fazer conexões, tendo como base a leitura e interpretação de textos diversos. Aqui é uma praia que eu nado mais assim de braçada, como se diz por aí, né? Vamos então para frente, Marcelo, por favor. Bom, as avaliações, então, gente, além de ser esse bicho que chega na escola passando susto, e lá vem o pessoal do Estado com mais uma avaliação, porque os Estados, normalmente, a gente tem avaliação nacional, tem avaliação estadual, que pela lei os Estados são obrigados a fazer, e tem cidades também que têm a sua avaliação. Exemplo que eu tenho em São Paulo, capital, lugares que eu já trabalhei. Rio Branco, já trabalhei no Espírito Santo, Vitória, não, Espírito Santo todo, São Paulo foi só a capital, Mato Grosso do Sul, e aí vai. Paraná, que a gente tem notícia. O Ceará é campeão, assim, o Ceará tem um sistema de avaliação dos mais antigos no Brasil, assim, em termos de estado, e também muito bem elaborado, como os outros também hoje em dia estão, né? Então, a partir desses dados, né, que o professor recebe, tanto da federação, quanto do estado, quanto do município, né, da união do estado e do município, a escola deve conhecer e analisar seus resultados. É importante que os professores discutam o resultado dos seus alunos, né? E importante que eles façam também, com base nesses dados, né? Ele não é um adivinho, ele usar esses dados dentro das avaliações ao longo do ano letivo, que a gente chama de avaliação processual. Diretores, professores e equipes pedagógicas de cada unidade escolar passam a ter um parâmetro, que é esse dado da avaliação, para avaliar o trabalho em sala de aula. Gostou ainda, Milene? Então, o fato de cada aluno seja testado permite ao professor conhecer os avanços e dificuldades de cada estudante, dando-lhes condições de trabalhar mais efetivamente. Você estimula a pessoa a trabalhar de forma efetiva, o aluno a trabalhar. Inclusive, ele adonar, ele ficar dono desse processo de construção de conhecimento dele dentro dos insumos, dentro do que é oferecido para que ele sinta prazer. Lógico que tem dia que não vai sentir, gente, né? Não é todo dia que a pessoa está com esse ânimo todo. Mas a gente tem que pensar, até, né, o que vem, o que esse sujeito está desejando, por que essa aula não está boa para todo mundo. Então, percebendo o que eu estou falando aqui, nessa questão até do fazer didático mesmo, a gente está falando, né? Se eu estivesse aqui numa sala presencial com vocês, eu olharia, por exemplo, o rosto das pessoas e falaria assim, tem que mudar o rumo da prosa, o que não está agradando essa conversa, por exemplo. De que forma que eu vou fazer? Então, que esse processo meu de trabalhar com educação ambiental, por exemplo, seja o mais palatável para os meninos, com base nas questões do conhecimento prévio, das estruturas dos textos com que eu vou trabalhar. Cada escola implementa suas próprias estratégias de acompanhamento periódico de aprendizagem dos alunos. Vai ter avaliação mensal, bimestral, final de ano, vai ter prova especial, vai ter segunda chamada, não vai ter e pronto. Pode-se comparar o quanto os resultados dessas avaliações periódicas aproximam dos resultados da avaliação externa. Aí tem uma coisa, que se não está, alguma coisa está diferente, porque a avaliação externa, ela cumpre sempre o currículo. Tá? Aí a gente tem que pensar, será que o currículo da escola está atendendo o currículo nacional? Está atendendo uma premissa da BNCC? Eu sei, BNCC é confusa, né? Todo mundo consegue ler aquilo.
são muitas habilidades. Dentro de uma habilidade tem várias coisas que podem ser feitas, mas a gente tem que ver ali de que forma está havendo interseção ou não está havendo interseção entre o que o currículo da escola quer e que o Estado prevê, tá bom? Bom, continuando ainda, a avaliação de cada aluno ao longo do processo permite identificar problemas e orientar mudanças, melhorando o desempenho das crianças. Lembrando, gente, se mais do certo número da turma vai ruim, ou mesmo um aluno vai ruim, o problema normalmente tem que ver o que está. Se for muita gente, o problema é da estratégia. Então, tem que mudar a estratégia. Tá? A estratégia é, por exemplo, uma vez me perguntaram como que eu escolhia texto para trabalhar na antiga quinta série, que hoje é sexto ano. Deu que time, sim, eu pensei, virei e falei, se tiver mais de 4, 5 palavras que não são do dia a dia dos meninos, é um texto complicado. Se o assunto não for o assunto que eles têm uma certa proximidade, eles não precisam dominar, mas se eles não têm conhecimento zero daquilo, é um texto que eu não vou escolher para aquela aula, eu tenho que preparar o campo para poder chegar com ele. E, no caso, por exemplo, de um texto de educação ambiental, que é um texto que a gente chama, na técnica, de vulgarização de ciência, porque isso está dentro das ciências biológicas, a gente tem que ter é certo mesmo, aquele cuidado de como que eu vou trabalhar isso dentro de sala de aula, de forma a facilitar para o menino, né? As avaliações ao final do ano letivo permitem verificar os resultados alcançados no ano e possibilitam adequações para o ano subsequente. Isso aí a gente está conversando aqui sobre diálogo entre o professor que dá aula no primeiro ano, que dá para o segundo, e o outro que dá para o segundo, o outro que dá para o terceiro, e aí vai, né? Vai chegar assim, olha, vão chegar aí alunos que a base alfabética não está bem construída ainda. Vão chegar alunos aí que as 4 operações, é o máximo que eu sei de matemática, as 4 operações eles sabem 2. Então, tem que se dar um jeito, né? E principalmente pensando em termos de que a escola hoje não se reprova como se reprovava na minha época. Nossa, era bomba mesmo, né? E pensando nisso, gente, a gente tem que pensar o quê? Como que a gente vai avaliar o desempenho dos nossos alunos? E a ideia agora, a partir de agora, é fazer com que vocês, como professores, né, e técnicos da área também, a técnica de elaborar material, pensem assim, de que forma eu posso avaliar esse material para elaborar esse material, desculpa, fui interrompido aqui, elaborar esse material de forma que esse material não seja um material que traga desvio na hora de leitura do resultado. Então, tem normas para isso, tá? Então, eu peguei um item que está no site, fala da... Ah, tá. Então, olha só, tira esse X aqui para mim, Marcelo, para não perder o texto. Obrigado. Então, leia o texto abaixo e responda a questão. Quem recolhe o lixo da praia pode pôr sua garrafa... Eu vou ler rápido, tá, gente? Pode pôr sua garrafa numa lixeira de coleta seletiva. Nesse caso, os materiais são levados para indústrias recicladoras. As garrafas irão para uma fábrica de vidros, onde serão colocadas numa esteira separadas por cor, verde, branca e marrom. Depois de trituradas, as garrafas vão para um grande forno, onde são derretidas. Quando derretem, elas viram caldo de vidro quente vermelho. O vidro reciclado pode ser usado para fazer garrafas novas, tintas reflexivas e fibra de vidro. A fibra de vidro é utilizada na fabricação de carros, a sinalização das estradas é pintada com tinta reflexiva. Tem referência bibliográfica embaixo. Primeiro, gente, se eu vou ler esse texto aqui com os meninos, eu já tenho que pensar se tem alguma palavra aqui que vai dificultar a leitura. Se tem, eu dou uma parada, pergunta como o professor conduz o trabalho em sala de aula, tá? Se eu estou trabalhando esse texto em sala de aula, eu vou e faço a seguinte questão de múltipla escolha. De que material são feitas as garrafas mencionadas no texto, né? Metal, papelão, plástico ou vidro, né? Então, o que a gente tem aqui? O descritor, ele gabarita a resposta correta, isso todo mundo sabe, parabéns, né? E o descritor é uma palavra técnica, né, que ele descreve determinada habilidade. E em língua portuguesa, praticamente, nas avaliações brasileiras, sempre é localizar informação explícita no texto. Isso é uma habilidade. E a habilidade que tem o seu grau de dificuldade. Se ele está no primeiro parágrafo, o aluno acerta de pronto.
e se está no último parágrafo também. Se estiver na miúca, aqui no meio do texto, isso pode trazer dificuldade com o aluno. Então, o professor pode, até uma questão fácil dessa, com texto simples, ele escalonar. Ele fala, o aluno sabe ler, sabe identificar no primeiro parágrafo, que é fácil para todo mundo, então é uma questão fácil. No segundo parágrafo, eu já colocaria como uma questão média. No quarto, são 4 parágrafos aqui, 1, 2, 3, desculpa. No segundo, médio. No terceiro, seria mais difícil para o menino. Aqui eu já tenho 3 questões que eu posso elaborar e fazer uma avaliação perfeita sobre identificação de informação clara no texto. Eu tenho uma questão fácil, uma média e uma difícil. Entenderam isso? Porque tem técnica em relação a isso. Se ele pega no último parágrafo, também é mais fácil. Por que isso? Porque fica na memória mais rápido da gente. Tá? Podemos ir? Eu acho que esse Pode. segundo item aí não é esse descritor, não. É uma outra coisa, né? Depois você avalia. Acho que tem algum erro aqui na nossa Peraí. edição. De acordo com o texto, o primeiro passo é. Então, quem acolhe o texto, nesse caso, materiais. Peraí. Matérias são levadas ao primeiro passo, é levados para a indústria recicladora. Numa lixeira de coleta seletiva. Não, não é não, isso é inferencial. Porque eles colocam numa lixeira de coleta seletiva, ele coloca a garrafa na memória seletiva, e aí o que acontece? Ele vai e... É inferência, viu, Marcelo? É inferencial isso, tá? Se bem que tem aqui, desculpa, gente, o que a gente montou aqui pode ser um erro de edição. No segundo parágrafo ele fala, né? As garrafas são colocadas numa esteira e separadas por cores. Separados por cor, verde e branco. Eu estava lendo ali primeiro ainda, pensando que era isso que era mais inferencial. Então, a resposta seria aqui, separação por cores, vai. É o gabarito que está errado, é isso que você está me falando, Marcelo? Ou o descritor? Primeiro passo, né? O primeiro seria levar para a indústria recicladora. Depois nós vamos trabalhar isso aí com calma, tá? Mas Tá bem. ficou claro para todo mundo, então, a base da informação explícita, gente, num texto, Ela tem que estar lá, né? independente do item aqui tá afinado ou não, ficou claro? Se alguém tem dúvida, pergunta de uma vez, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, vamos ver mais um, já que ninguém se manifestou, porque está ok, né? Então, responda questões 1 e 2. Isso aqui é importante. Eu posso fazer uma questão, 2 ou 3, tanto que der. Eu tirar aquele leite ali daquela pedra ali, né? A água da pedra. Então, meu pai tem ideias legais. Lê o título, né, professor? Mobiliário sustentável. Meu pai tem ideias legais. Ele reutiliza materiais para levantar móveis para a nossa casa. Lá tem uma mesa muito bonita, feita com pallets reciclados, que são estrados de madeira. Ainda explica o que é, quem não sabe o que é pallet. Também tem outros móveis em casa do mesmo material que ninguém mais usaria. Tem a referência, né? A frase que expressa uma opinião é: meu pai tem ideias legais, ele reutiliza materiais cimentar móveis, lá tem uma mesa feita com pallets, também tem outros móveis, né? A única frase que tem algum julgamento, uma opinião acerca aí é a letra A, né? Então, o fato da opinião relativa a esse fato, ele está expresso no gabarito que é a letra A. Tá bom? Podemos ir, Marcelo. Esse é um dos descritores, né, uma das habilidades, né, gente? E contar para vocês o seguinte: os alunos têm muita dificuldade, mesmo na idade mais avançada que eu falei na graduação, por exemplo, em distinguir fato de opinião. Não é uma coisa que no Brasil as pessoas dominem muito, não, tá? Então é uma coisa que tem que ser mais trabalhada também na escola. Bom, ainda do pai legal, com as ideias legais, né? Na frase, lá tem uma mesa muito bonita, né? A expressão sublinhada, que aí não é a expressão, é a palavra sublinhada, lá indica causa, finalidade, lugar ou campo. Lá é um lugar. Para a gente é muito óbvio, muito fácil responder dessa forma, né? Mas às vezes um menino de 7, 8 anos que ele não sabe, ele sabe usar a palavra lá, ele sabe usar a palavra lá, mas não sabe a questão técnica disso aqui, que é
aqui nós estamos falando praticamente, aqui não é gerar sentido, aqui nós estamos falando de metalinguagem, que é uma questão gramatical, né? Que estabelece relações lógico-discursivas no texto marcadas por conjuntos, advérbios, etc. Lá é um advérbio de lugar, né? Não é necessariamente, o menino tem que saber que é a palavra advérbio, mas ele tem que saber que determinadas palavras designam lugar ou não. Aqui é lugar, ontem é tempo. É para ele saber um pouco isso, né? Bom, então agora nós começamos. Não, eu vou falar um pouco. Eu vou continuar nesse aqui, né, para terminar a questão 2 e volto depois para falar sobre a diferença de questões que são elaboradas nos testes. Ainda o pai, legal. A frase que Não, expressa uma opinião é. Ué, peraí, está esse tá, repetindo. é, é, Desculpa. É é porque que me você já entra tumultuaram. aqui na descrição de como é que se Retomou. constrói isso. Eu lembro que você, Thaís. Então, ó, gente, nós temos, então, dois tipos importantes de questão a ser elaborada, tá? Dois tipos grandes, que são os itens de múltipla escolha, ou de marcar com X, como é falado também, né? Ou itens de identificação, desculpa, itens de múltipla escolha, de marcar com X, ou itens de identificação de resposta, que é o nome mais técnico, tá? Identificação de resposta, ou seja, a resposta está aqui na letra A, nesse texto, né? E a partir daqui, o aluno vai e lê para procurar a resposta certa, né? E ele vai identificar e marca no gabarito depois lá, né? Na planilha. Normalmente, nessa fase de escolarização, eles têm 4 alternativas só, e o examinando, né, o aluno, que você está vendo se ele aprendeu, ele vai marcar a resposta correta. As partes vêm agora, né, Marcelo? Então, vamos lá. As partes que um item de múltipla escolha, que compõem um item de escolha, são texto ou suporte, né? Então, o texto, aqui no caso, nós temos uma tirinha, tá? Um enunciado, que é a pergunta, ou comando, né, que a pessoa chama de comando, o gabarito, que é a resposta correta, e os distratores. Distrator é uma palavra técnica para a resposta errada. E é mesmo para distrair o aluno, para que ele marque errado. E como é que ele vai distrair o aluno? Essa resposta ela tem que ser plausível, de alguma forma plausível. Eu não poderia perguntar aqui, ó, leia a tirinha. Adivinha quem é, Chico? Zé da Roça. Tem creme para as mãos, né, que ela deve estar com a mão cascuda, e aí, pronto, né? Aí ela, no segundo quadrinho, Chico Bento diz, Zé da Roça. A palavra indica dúvida, irritação, raiva ou curiosidade, né? Ele está em dúvida, não está, gente? Qual que é o gabarito aí? É dúvida, né? Ele não está irritado, ele não está com raiva, nem está curioso. Então, talvez, nesse é talvez. Então, é dúvida, né? Então, o gabarito está marcado. Agora, é possível ler irritação, ter raiva e curiosidade? Sim, que são sentimentos, então a gente tem que fazer uma análise muito dentro disso também. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a palavra indica mudança, indica descuido? Não, descuido não pode. Tem que ser uma outra palavra. Indica uma ação, por exemplo, só que essa resposta não pode. Está errado e não pode, Falar, não ele é está com fome. plausível em relação ao texto, né? Falasse Vamos para assim, ele frente. está com fome, por exemplo, está tão fora, né, que não poderia. Exatamente, é porque não veio agora uma resposta absurda. O Marcelo foi agora o rei do absurdo aí, para poder me ajudar. Obrigado. Então vamos lá para frente. Os itens, primeiro, que quando a gente vai elaborar questão, aí lógico que tem características que às vezes são de uma avaliação sistêmica, né? Ou mesmo da avaliação dentro da escola. É melhor você ter questões inéditas, tá? O que o professor pode resolver para isso? Ele aplica a questão numa turma, por exemplo, né? E nesse ano, no ano que vem, ele aplica com outra turma diferente. Que uma das coisas também que a gente sabe que a gente está avaliando bem é que a questão que a gente elaborou, o item de prova, ele vai se repetir, ele pode ser repetido ao longo dos anos e os resultados são extremamente parecidos. Que aí o item, né, ou a questão de prova, ele vai ter a questão da fidedignidade, né? O que ele está querendo medir, ele está medindo.
e ele tem fidelidade em relação ao conteúdo que está sendo avaliado, tá? Ele tem que conter 4 alternativas, A, B, C, D, 5 para até o médio não se coloca mesmo. Corresponder rigorosamente ao que solicita o descritor. Descritor, lembrando, é o que eu quero que o menino saiba nessa questão. Nada mais do que isso. Eu quero que o menino localize informação no texto. Eu quero que o menino saiba o sentido da palavra coleta, igual está nesse texto aqui em cima, tá? Então, no texto, a palavra coleta significa colher, retirar, surpreender, está colocando verbo, lógico que aí está tudo louco, sem sentido, mas que seja possível, né? Sentidos possíveis para a palavra e ter uma palavra certa, né? Que corresponde ao que a gente quer como resposta. Ter independência, nenhum deles pode oferecer pista para a resposta do outro. Você vê que o professor esquece, ele vai fazendo, a questão anterior, 20 não, 10, responde a questão 4. Então, o aluno vai lá ler e responde, você não está medindo conhecimento, está vendo se o cara é mais esperto que você, que não soube elaborar bem a prova, né? Uma das coisas também que a gente tem em relação à prova é o seguinte, quero saber o que eu estou querendo avaliar. Eu quero avaliar se o João tem boa memória, isso é um tipo de prova de memorização, né? Porque memorizar também não significa saber. Papagaio decora. Agora, o que ele faz com isso, sei lá eu, porque eu não entendo de papagaio, né? Então, o que acontece? Se um aluno sabe, vão ser criados dentro do texto, e mesmo no texto, em qualquer texto, e dentro das situações, por exemplo, de educação ambiental, para ele resolver determinado problema com isso com esse conhecimento que ele tem para poder usar numa prática ali, por exemplo, em sala de aula, tá bom? Então, aqui, o objetivo do cartaz é informar, convidar, identificar quais as cores, conscientizar com lixo de responsabilidade de todos. Aqui nós temos uma finalidade, né? O texto foi escrito para quê, né? Essas são perguntas que a gente pode fazer para o aluno no dia a dia na sala de aula. Aí você sabe se um aluno está percebendo ou não para que um texto foi escrito, tá bom? Continuando ainda, o vocabulário deve ser simples e nacionalmente conhecido, ninguém vem com idiosincrasias, né, para cima do menino que não domina essa palavra, por exemplo. Né? A gente não vai colocar muito além, numa avaliação em sala de aula, a gente pode colocar questões um pouco, que tem um léxico, um vocabulário um pouco mais complicado, porque a gente está ali para amparar o sujeito, né? Na hora que ele está fazendo uma prova, sendo testado, a gente evita, não é evita, não coloca e pronto, tá? A linguagem deve ser adequada à idade, ao desenvolvimento cognitivo dos alunos e considerar o cotidiano dos alunos em sala de aula. A gente, há muito tempo, a gente estava com uma encomenda para o Sistema Mineiro de Avaliação, isso foi ali pelos anos 2000, 2002, que tinha que elaborar 4.000 itens de português e de matemática para essa turma. Para a turma não, para a Secretaria de Estado de Educação, né, para a autoridade. Eu estava passando pela turma da matemática, eu coordenava as duas turmas, muito na questão da linguagem, né? Do português mais fácil, no matemática um pouco. E os professores de matemática estavam discutindo, no estado de Minas Gerais, isso há 20 anos, mais ou menos, eles estavam discutindo se como que eles iam eles estavam discutindo a questão de massa e peso, mas só que assim, mas no elevador, não, no elevador, aí eu fui ler a questão com eles e falei assim, gente, o que tem que ser, tá bom? O que tem que ser falado? Que no elevador é uma coisa que, por exemplo, na cidade que eu moro, nessa época que eu moro, quer dizer, eu moro em Belo Horizonte, eu moro em Ouro Preto também, e eu fui conhecer, para vocês terem uma ideia, escada rolante quando eu fui à rodoviária de Belo Horizonte. A minha cidade não tem escada rolante, inclusive até hoje. Então, é uma palavra que é completamente fora para um menino de uma cidade que não tem escada rolante. Ele vai ter que ficar ali falando, o que é uma escada rolante? Elevador. Então, eles mudaram a questão, porque aí é uma palavra que não é que atinge todos os meninos. Da dificuldade, de repente, tá numa palavra, numa outra coisa que ele deveria falar, tá? Bom, continuando. Os textos, né? Eu estava falando da palavra, né? Da linguagem, depois os textos. Linguagem, palavra. Não vou usar inversões a tipo do hino nacional, né? Sujeito, verbo, objeto.
Se você quiser colocar uma dificuldade, você vai saber que alguma coisa ali no enunciado vai inverter, né? É, embora todo mundo entenda, mas na leitura foi um pouco mais complexo, você fala assim, João comprou pão e o pão João comprou, tem uma inversão aí. Será que essa inversão? Então, João comprou pão, sujeito, verbo, objeto, tá? João separou o lixo, sujeito, verbo, objeto. O lixo João separou, o objeto vem para frente, isso traz uma certa dificuldade na leitura para os meninos. Para a gente é tudo muito simples, tudo ok, mas a gente não está ali dentro do cérebro dos pequenos que está processo de construção, tá bom? Bom, os textos nos itens de qualquer área, educação ambiental, texto simples, de modo a medir a competência nessa área, sem exigências maiores de leitura. Os itens de linguagem, que é da minha praia mais, eles verificam leitura, tá bom? Então, continuando, em relação à linguagem ainda, caso o item dê uma formulação negativa, as palavras de cunho negativo devem ser destacadas. Se eu faço uma pergunta com não, né, o Luiz Prazeres não compareceu ao evento, por quê? Né? Esse não é uma palavra muito pequena, e tem uma questão na leitura, se ela não está destacada, se ela não está em negrito, se ela não está sublinhada, não está em letra maiúscula, eu sou da época que ainda falo letra maiúscula, não falo caixa alta ainda não. Mentira. Mas se não está destacado de alguma forma, a tendência natural das pessoas, como a gente não lê palavra por palavra, a gente não lê letra por letra. Até a psicolinguística da leitura diz que a gente lê uma coisa chamada movimento sacádico, que a gente lê como se estivesse subindo uma escada no plano. Eu sei que a metáfora aqui é meio esquisita, mas você está no plano e você dá saltos. Você não lê palavra por palavra, né? Então, pensar nisso, por exemplo, é que essas palavras elas têm que ser destacadas, tá? Uma palavra que é também, o item não pode conter dupla negativa. Ô, gente, isso aqui é samba né, esquisito. Fala assim, quem não saiu não foi. Peraí, o que você quer saber? Quem não saiu ou quem não foi? Né? Não foi. Tem duas negativas na frase. Duas negativas, segundo a lógica mais simples, ela vira positivo. Né? Ou negativo reforçado, eu não sou muito bom de lógica da filosofia, não. Então, não podem ser usadas palavras como nunca, sempre, todas, todos, todas, totalmente, somente, absolutamente, completamente. Por que isso? Porque nós estamos lidando aqui com a verdade absoluta, e a verdade única, absoluta, não existe. A gente não vai transportar o cara assim, todo mundo faz isso? Não, né? O João é um menino que não colabora na reciclagem da sala, por exemplo. Tem que pegar o João, chamar ele para uma conversa para ele mudar esse comportamento dele, por exemplo. Tá? Bom, deixa eu ver se eu vou ler esse exemplo, se é necessário. Nossa, se tem alguma coisa que chama atenção. Alô, galera. Aqui, ó. Aqui tem os destaques na expressão, tá vendo? Eu não quero dar trabalho ao menino para ele ir lá buscar no texto. Eu coloquei que no texto, vou falar no texto negrito ou colocar no texto, alô, galera do SHC, do CHC, da Ciência Hoje para Criança, né? A expressão sacada demonstra uma linguagem normalmente usada por, né? Analisando os tipos de linguagem, para que é, né? Em relação ao gênero, mas eu estou querendo chamar a atenção aqui para esse destaque, tá? Que tem que ter se eu quero chamar a atenção também para alguma coisa. Podemos ir, Marcelo, para frente. Eu não vou falar de escala, porque isso aqui não precisa agora. Em relação aos estímulos, o que são os estímulos aí? São os textos, né? Os textos que eu vou falar, e eles podem ser textos, é porque na minha área a gente chama tudo que tem alguma coisa, que alguém extrai alguma informação, é um texto, tá? Então, você tem uma camiseta escrita alguma coisa, você tem um texto ali, que você vê, sabe alguma coisa da pessoa através da camiseta que ela usa, por exemplo, né? E aí, que a camiseta é o suporte desse texto. Tabela, gráfico, figura, fotografia, mapa. Hoje tem meme, hoje tem, né? E o homem não para de gerar gêneros textuais diferentes, né? As gravuras, fotografias também. Não, isso é característica. A gravura, a fotografia deve ter nitidez suficiente para reprodução. Isso aí, normalmente, quem vai, na hora que você for fazer a prova, você vê se está cinza demais, não está dando para distinguir as coisas, você melhora essa impressão, põe mais tinta na máquina, né? No caso de sala de aula, tá? Bom, então nós temos lá os estímulos, os elementos os provocadores, né? O texto, o que for, né? E a gente vai falar, então, dos enunciados, tá?
O enunciado deve conter somente uma ideia central negativa, significativa, desculpem. Por que isso? Porque eu quero avaliar, eu avalio uma coisa por questão. Eu não avalio mais de uma coisa. Ontem eu estava com meus alunos da graduação, eu estava trabalhando com eles para eles classificarem os tipos de questão que aparecem nos livros didáticos de língua portuguesa, e depois eu pedi para eles elaborarem. Uma aluna fez uma pergunta para marcar as 4 alternativas, escolher a alternativa correta, e falou assim, justifica a sua resposta. Esse é um tipo de questão que não pode acontecer. Porque se o aluno erra a alternativa, a justificativa dele também está errada. Então, ele vai perdendo 2 vezes. Então, você tem que dar um jeito, né, de ver de que forma você vai transformar isso em 2 questões, porque ela colocou tudo numa só. Então, o professor tem que estar esperto em relação a isso, né? Se considerarmos que é isso, aquilo, a justificativa seria aquilo. Muda tudo na hora que a gente está avaliando a questão dentro de uma planilha técnica, tá, gente? E é aquela coisa, né, que eu sei, todo mundo sabe. E não é só sobre educação ambiental, sobre qualquer assunto. Nas graduações não se ensina o professor a elaborar a questão. Por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, né? Então, o enunciado deve conter todas as informações necessárias para que o aluno responda a questão. Aí todas as informações, né, que a gente está vendo que a questão do conhecimento, essa coisa dele, não vai estar ali, né? No enunciado, é importante que se tenha como referência a sala de aula. Então, é o negócio lá do exemplo da escada rolante, né? Escada rolante é uma expressão nacionalmente conhecida ou não? Se não é, se vira, coloca outra no lugar. E quando a gente vai trabalhar em elaboração de Enem, essa coisa toda, a gente, Enem nem tanto, mas no ANA, né, na alfabetização, eu trabalhei acho que uma vez ou duas, só porque é muito difícil, assim, para mim. E no SAEB também, né, na Prova Brasil, muitas vezes a gente está trabalhando com elaborar é muito difícil mesmo. E pensar sobre a questão é uma questão muito importante para o professor, tá, gente? E o nosso curso de graduação, como eu já disse, ele não oferece isso. Agora tem chegando gente nas escolas que pensa sobre isso, que tem trazido isso para a sala de aula. Bom, o enunciado deve conter todas as informações necessárias para o aluno responder a questão, já falei sobre isso. No enunciado, é importante que tenha confiança, já falei, ele precisa ser contextualizado sem falsa contextualização. Então, por exemplo, se eu estou querendo saber se o caminho mais curto da casa do João até a padaria é uma reta ou ele tem que dar a volta no quarteirão, eu não preciso criar uma historinha. Certo dia, o João acordou muito animado, a mãe dele falou, João vai comprar pão, passa por... Eu não preciso dar essa história. Eu vou o mais objetivo possível para o aluno não perder o tempo também em coisas que não estão sendo avaliadas dentro da questão, no enunciado, tá bom? Vamos para frente. As alternativas. Então, nós falamos lá do texto, nós falamos da pergunta, que é o enunciado, agora nós vamos descendo assim, né, no papel. Em relação às alternativas, elas não devem, né, viu que aqui o para casa está bem feito, né? O não está destacado, para ninguém deixar de pular aquilo ali. Conter detalhes irrelevantes, nem conteúdos absurdos, né? Vamos colocar uma coisa irrelevante aqui na alternativa. Começar a colocar um monte de adjetivo em sequência, sabe assim, que não vai trazer nada de novo para o menino. Conter ambiguidade. Ambiguidade, normalmente, em língua, a gente vai ter com pronome possessivo, seu, sua, né, que o menino, às vezes, vai ficar sem entender se está falando dele ou se está falando do personagem do texto, por exemplo, do que está reciclando ou não está reciclando. As alternativas não devem conter umas às outras, né, e nem devem ser análogas ou equivalentes. Se eu tenho metade certo numa questão, isso é uma pegadinha para o menino, né? Se a resposta total... Desculpa, já está muito cedo aqui. Bom, se a resposta, na sua totalidade, está em outra alternativa, essa questão, a outra alternativa tem problema, tá? A mesma coisa que ocorre lá no enunciado, né? Sempre, etc. e tal, a gente evita todas as anteriores e nenhuma das anteriores, porque normalmente, em uma prova bem elaborada, você consegue distinguir qual está errado e qual está certo, né?
E, inclusive, todas as anteriores, está tudo certo. Você está querendo saber se está tudo certo, então para que você quer saber se eu sei ou se eu não sei? Essa que é a questão. E todas as anteriores, então está tudo errado, aí é proibido isso de alguma forma, tá? Os distratores. É aquela hora que a gente falou lá em relação ao Chico Bento, né? Os distratores devem ser plausíveis e homogêneos, a fim de que o aluno não acerte por exclusão. Quando o Marcelo deu o exemplo, que é isso, né? O distrator ali, ele é plausível. O que o Marcelo falou era implausível, né? E a questão de homogêneo, a homogeneidade é em relação a como que começa, daqui a pouco eu falo sobre isso. Elas devem ser equivalentes em relação à forma, ao comprimento e à estrutura gramatical, tá? Aqui nesse exemplo, só para vocês verem, por exemplo, mais tecnicamente, o que eu faria aqui para isso aqui não ficar um grande, ó, tá vendo ali? Tem 4 palavras na letra A, 2 na B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na C, 1, 2, 3, 4 na D. Eu começaria com o A, faria a trituração, depois eu colocaria a separação por cores, depois a B, eu colocaria o derretimento num forno, e depois a colocação uma esteira, que aí você tem como se fosse uma pirâmide, assim, tá? Porque aí a questão do tamanho. Gente, isso aqui são. Aí todo mundo fala assim: isso é firula. Não é firula. Isso é bom, fica mais bonito e facilita a vida do leitor, evalendo elementos pequenos até elementos maiores, por exemplo. Tá? Quando enunciado for uma pergunta, as alternativas começam com maiúsculas e terminam com ponto. Se for frase incompleta, as alternativas aparecem minúsculas e terminam com ponto. Esse exemplo que está dentro aqui desse rachurado aqui em azul, desse sombreado azul, ele é o quê? Ele é um enunciado que é uma frase incompleta, porque o primeiro passo ele vai ser completado pelo derretimento no forno, pela trituração, ou pela colocação, pelo não sei o quê, né? Então, aqui nós temos o quê? Completou, letra minúscula e ponto. É formal? É formal. Aprender? Aprender é bom. Porque quando o Estado, o município, a União chamarem para a gente elaborar, a gente chegar lá sabendo essas normas, a gente fica melhor. Se a gente passa a usar no dia a dia, né, numa avaliação de um texto que eu esteja, de um trabalho, alguma coisa que eu faço com meus alunos em sala de aula, facilita a minha vida numa elaboração. Isso também é um convite para vocês professores ficarem atentos aos editais do INEP, que é um trabalho que está sendo bastante valorizado no Brasil agora, tá bom? Então, em relação às alternativas, elas devem ser ordenadas segundo uma ordem lógica, alfabética, cronológica, crescente, etc. Tá? Crescente, no caso, até do tamanho, que eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui, né? Ordem alfabética, cronológica, isso facilita a leitura do sujeito, por razões da psicolinguística, tá? Então, aqui, ó. No texto Alô, galera, da CHC, a expressão destacada demonstra uma linguagem normalmente usada por advogados, cientistas, estudantes ou médicos. Aqui nós estamos numa ordem alfabética, né? A resposta aqui, lógico, que é pelos estudantes, né? Mas aqui é um texto que se refere aos leitores, né? E que normalmente são adolescentes, que são uma revista, Ciência Hoje para Criança, essa, não é? SHC, CHC é isso. Pronto. Então, Está claro Luiz, isso, gente? Pode perguntar. nós chegamos já nas 10h30, parece que o tempo voou aqui para nós, né? Ah, a gente não chegou em questão aberta, né? É, Mas porque essa fechamos. é uma outra temática, mas nós vamos mandar esse material para vocês. Só vou dizer que o Luiz preparou para nós aqui. É o mesmo raciocínio, né, de questões de múltipla escolha, agora para questões abertas, o nome técnico, né, que é itens de resposta construída. Uhum, E aí isso. tem as definições, a estruturação e enfim, todas as regras que podem, que compõem, né, que caracterizam um item de boa qualidade, um item aberto. Eu entendo que na escola, o professor vai trabalhar ou com item de múltipla escolha ou com item aberto. Assim, esse conteúdo ele pode ser bastante útil, tá, gente? E a base que foi dada da questão de múltipla escolha ou de identificação de resposta de marcar com X, que eu falo os três, ela serve também, né, serve também como uma certa orientação, que tem as especificidades das questões abertas ou de resposta construída, que o aluno vai construir a resposta,
que estão aqui, que eu acredito que sejam fáceis. Por exemplo, proposições como comente, discuta, etc. e tal. Isso aqui deixa a resposta muito aberta demais, né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Então, os cuidados vêm aqui na frente para quem quiser consultar e elaborar questões mais dentro de técnica. Elas vão estar melhor elaboradas, tá bom, gente? Era isso, pessoal. Não esqueçam de preencher a listinha de frequência, se as meninas Vamos fazer puderem, nossa foto. poder fazer uma fotinha aqui para a gente Quem Até puder, quem certinho. quiser abrir as câmeras, a gente faz uma foto final aqui. A Tânia que comanda aí para nós. Tânia. Tem umas pessoas abrindo ali, ó. Ricardo, sigam o exemplo do Ricardo, gente. Obrigado, Cibele, Maísa. Só um minutinho aqui, eu já vou capturar, tá, gente? Essa discussão da avaliação é muito importante, muito importante, né? E a gente dominar esse conteúdo, como o Luiz falou, nem sempre é trabalhado, né? Na faculdade, né? Nos cursos de graduação de pedagogia e outros. Então, é bem importante também que a gente alavancar a aprendizagem dos nossos alunos. Vamos lá, gente? Um sorrisinho. É isso aí. Valeu. Obrigada, viu? Agradecer a todo mundo, agradecer a parceria, agradecer os professores que estão aqui. A Marisa chegou ali, né, Marisa? Mais uma, Opa, Tânia. vamos tirar outra foto. Mais uma. Aparece aí, Marisa e A Carla mais chegou. gente, ô, Isso, pessoal. mais Ricardo, gente, aparece isso. aí, Ana, Vilma, Rosine, Rosine. professoras e professores. Olha, vamos lá Obrigado. pro segundo clique. Muito bacana ter vocês aqui. Prontinho. Tá bom, gente. Mas é Obrigada, isso, gente. pessoal. Pessoal, em Obrigado. nome do Impev, queria agradecer o professor também e a todo mundo que participou. Gente, discussão muito rica. Eu aqui aprendi muito, ficamos aqui como ouvintes, eu e a Kanai, e aprendemos demais. Obrigada, viu, professor? Obrigada, pessoal da Olhar, por articular toda essa formação. E obrigada, professoras e professores, pela presença. A gente se vê aí nos próximos momentos. Tchau, Tá bom. gente. Bom dia para todo Tchau, mundo. tchau, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. tchau.